Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus, mães que oram. Estamos aqui dando início a uma série essa semana, Cosmovisão Bíblica contra a Cultura. E eu vou dar início a essa série com essa live, depois vamos fazer uma live na quarta-feira. E serão postagens que nós faremos durante a semana sobre a importância da gente ter uma cosmovisão bíblica. E vou dar um tempinho para vocês irem entrando e estudos como esse, reflexões como essa, a gente vai ter na nossa plataforma de estudos que nós estamos fazendo, né? O nosso site irá se transformar numa plataforma de conteúdo e nós vamos ali estudar a Bíblia juntos, nós teremos várias leituras de livros, de conteúdos para acrescentar na nossa vida e vamos fazer isso juntas. Como que é importante hoje nós mães cristãs, termos uma visão bíblica de mundo. E então nós vamos abordar vários aspectos, né? Essa semana, para administração da família, ter uma visão de mundo a partir da Bíblia para todas as áreas da nossa vida. E então eu vou começar, né, falando pra gente o que é cosmovisão, o porquê que nós mães cristãs temos que ter essa visão de mundo a partir da Bíblia, o quão importante é e o quão necessário é e vital é que a gente tenha essa visão no mundo em que nós estamos vivendo hoje, na sociedade que nós estamos vivendo. Então eu espero que esses dias, essa semana, venha trazer para você, né, esse alerta, essa atenção, chamar mesmo a sua atenção para para os olhos que você deve ter. Amém? Vou esperar vocês irem entrando e nós vamos começar. Vai ser rápido, mas eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e vai despertar você para ter esses olhos no mundo em que nós estamos vivendo. Amém? Pode ir pegando a sua Bíblia, nós vamos abrir em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 24. A partir do versículo 23. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23, nós vamos ler esse texto juntas. E aí nós vamos entrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me escutando bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estão me escutando? Primeiro, antes da leitura bíblica, o que é uma cosmovisão? Né? Vamos partir do princípio, né? E a gente colocou o título dessa série, Cosmovisão Bíblica contra Cultura. Então, o que é cosmovisão? Então, cosmovisão bíblica, né, resumindo o que é uma concepção total do mundo do ponto de vista bíblico. É o sistema de crença básico do cristão sobre o significado da vida, a natureza de Deus, a fonte da verdade e outros conceitos fundamentais. Então, o que é uma cosmovisão? É quando você olha o mundo num todo, em todas as áreas, em todas as esferas, na cultura, na política, na administração da família, no seu lar, na sua casa, em tudo que você for fazer, em tudo em que os seus olhos voltarem, é você ter uma visão bíblica a partir do todo, onde você está inserida. Então, é sobre o significado da vida. Como que você olha o significado da vida? A partir da Bíblia. A natureza de Deus, a fonte da verdade. Nós estamos vivendo num mundo hoje, né, onde pensam que existem várias verdades, mas a verdade ela é uma só. Então, qual que é a fonte da verdade que você acredita?
e outros conceitos que são fundamentais para a nossa vida. Então é como que você olha o mundo num todo, mas você tem o seu pensamento e esses olhos a partir do que a Bíblia diz, e então vive sobre esses conceitos. E no entanto, né, que depois que a gente vê o que significa esse conceito de cosmovisão, muitos cristãos não é consistente a partir dessa visão bíblica que ele tem do mundo. E aí nós vamos ver o que às vezes a gente tem até uma visão bíblica do mundo, mas nós não somos consistentes nessa visão que nós temos. E nós vamos falar hoje por quais motivos nós não temos essa visão consistente, visão bíblica do mundo consistente. Nós vamos falar sobre isso em algumas razões. Antes disso, eu queria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. É um texto muito conhecido, mas nós vamos ler aqui novamente. Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Depois que atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. A notícia da chegada deles espalhou-se depressa por toda aquela região e logo o povo trouxe seus doentes para serem curados. E agora nós vamos falar, depois vocês vão entender por que a gente leu esse versículo, nós vamos falar o porquê que nós, às vezes, como cristãos, não somos consistentes nessa visão bíblica de mundo. E o quão importante é nós, como mães cristãs, termos essa visão, essa cosmovisão a partir da Bíblia. Primeira razão possível que nós não temos essa visão bíblica, essa cosmovisão bíblica. Primeiro, porque somos ignorantes do que a Bíblia diz. Como que nós vamos ter uma visão bíblica se nós não conhecemos a palavra? Se alguém não sabe o que a Bíblia diz sobre santidade da vida humana, por exemplo, será difícil que formemos uma visão bíblica sobre o assunto. Para aqueles que são ignorantes, a educação é a resposta. Então, o primeiro motivo que nós não somos consistentes na cosmovisão bíblica, porque nós não conhecemos a Bíblia. Porque existem, por exemplo, se eu sei sobre santidade, eu vou buscar santidade para minha vida e vou fazer com que a minha família, os meus filhos, busquem a santidade. Porque eu sei o conceito da Bíblia sobre santidade, apesar do mundo em que eu vivo, que não se fala sobre santidade e que é totalmente ao contrário, vivem ao contrário da santidade.
Então, se eu não sei o conceito bíblico, se eu não sei o que a Bíblia diz a respeito de santidade e tantas outras, né? Sobre fé, eu não vou ser consistente. Sabe o que vai acontecer? Eu posso ter até ouvido uma pregação na igreja, eu posso até ter escutado em um grupo, no grupo Mães que Oram, a gente falar sobre santidade, a importância da santidade. Mas aí eu estou inserida nesse mundo. E qualquer outra visão que esse mundo fala que é totalmente contra a santidade, o meu pensamento, por eu estar inserida naquele contexto, vai começar a mudar. Se eu não conheço o que realmente a Bíblia diz sobre santidade. Então, a primeira razão porque nós não temos uma visão, uma cosmovisão bíblica, é porque somos ignorantes do que a Bíblia diz. E qual que é a solução para isso? É a educação. É nós estudarmos, é nós lermos a palavra, é nós buscarmos a palavra, é nós conhecermos a palavra. Conhecer, estudar. Por isso que nós estamos fazendo na nossa plataforma de estudos vários temas para que a gente realmente seja profunda na palavra. Mãe que ora, você precisa aprofundar na palavra, no conhecimento bíblico. Segunda razão pela qual nós não somos constantes na cosmovisão bíblica. Porque rejeitamos o que a Bíblia diz sobre certos assuntos. Se um cristão professo não acredita no que a Bíblia diz, será impossível que ele tenha uma autêntica cosmovisão bíblica. Para aqueles que são contrários, o arrependimento é a resposta. Significa o quê? Que eu até sei esse conceito. Eu sei o que a Bíblia diz sobre santidade, eu sei o que a Bíblia diz sobre o divórcio, eu sei o que a Bíblia diz sobre os pecados, né, da natureza sexual. Eu sei o que a Bíblia diz, mas eu rejeito. Eu ponho em prática aquilo que me é conveniente, mas aquilo que não é conveniente, a partir do mundo, eu rejeito aquilo. Então, eu escolho certos assuntos para eu rejeitar. Eu até conheço sobre santidade. Eu até conheço o que a Bíblia diz sobre o divórcio. Eu até conheço o que a Bíblia diz sobre submissão. Eu até conheço o que a Bíblia diz sobre criação de filhos. Mas eu rejeito aquele assunto que eu não consigo, que eu tenho mais dificuldade, porque, né, certas pessoas têm mais dificuldade para colocar alguns assuntos da Bíblia em prática. Mas aí eu rejeito. Eu conheço, mas eu rejeito. Então, a segunda razão pelas quais você não tem uma visão bíblica de mundo e não é consistente nela, você rejeita o que a Bíblia diz em certos assuntos. Aqueles assuntos que não são convenientes a você. Eu sei o que a Bíblia diz sobre fofoca. Eu sei o que a Bíblia diz sobre preferência, né? Preferir uns e rejeitar outros. Mas eu rejeito isso para minha vida. Terceira razão pela qual nós não somos consistentes na cosmovisão. Estamos mais preocupados com o que o mundo pensa do que com o que Deus pensa ao meu respeito. E se você cria os seus filhos com essa preocupação do que o mundo pensa a respeito de você, do que o que Deus pensa a respeito de você, você transmite isso para os seus filhos. Eu vou te dar um exemplo claro, do que aconteceu na minha vida durante um tempo a respeito dos meus filhos. A gente vivia, né? Eu vivia no Brasil, na sociedade gospel que eu falo, sabe? E eu vou citar um exemplo muito bobo para vocês, mas que é muito importante, o porquê que nós temos que ter uma
eu tenho que me preocupar mais com o que Deus pensa ao meu respeito do que com o que o mundo pensa. É bobo, mas é muito importante. E eu vivia nessa nata gospel, né? Na sociedade gospel. E aí, às vezes o meu filho, eu vivia, né, numa igreja onde não fazia bem para o meu filho adolescente. Se você está numa igreja, mãe, que o seu filho não se sente bem, você já conhece Jesus. Vai para outra igreja onde o seu filho se sente bem, se sente aceito, porque ele precisa se sentir aceito dentro da igreja. Mas a gente estava lá, insistindo na igreja. Meu marido tinha ministério, eu tinha ministério na igreja, então meu filho estava com 14, 15, 16 anos. Não, e ele tem que vir aqui com a gente, ele tem que ir domingo aqui com a gente, e às vezes ele não queria, porque ele tinha, né... Pra falar a verdade, ele sofria bullying dentro da igreja mesmo. Ele estava um pouquinho acima do peso na época e tinha uns meninos na igreja que preocupavam muito com a aparência e começaram a fazer bullying com ele dentro da igreja. E foi muito difícil pro meu filho essa época. Mas nós não queríamos saber. Eu preocupava mais com o que as pessoas pensavam a respeito do nosso filho. Não, ele tinha que estar lá domingo, ele tinha que estar na classe, ele tinha que estar ali, ele tinha que ir nos jantares, ele tinha que vestir a roupa. Eu lembro que uma vez teve uma que falou assim: nossa, é em pleno Natal e você tá vestindo blusa xadrez nele? E aí eu fui lá no shopping e comprei uma outra blusa mais clássica para ele vestir, sendo que ele não queria. Eu estava preocupada mais com o que o mundo pensava a respeito dos meus filhos e da minha família do que Deus pensava a respeito. Eu estava mais preocupada com a imagem que a gente passava do que com o coração do meu filho. E isso são ciladas que Satanás coloca na nossa vida. São pequenas coisas. Sabe o que meu filho via em nós? Que a gente estava mais preocupado com o que o mundo pensava ao nosso respeito do que com o que Deus pensava ao nosso respeito. Eu pedi perdão para o meu filho depois, porque isso prejudicou o coração dele demais. Ele ficou com marcas profundas na adolescência por causa disso. E aqui está escrito: quem teme, em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 25 diz assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Um crente que vê o mundo do ponto de vista bíblico reconhece que ele não é do mundo. Em João 15, 19... e João 17, 14. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quando um crente começa a se rebaixar a maneira de pensar do mundo, ele perde o foco da perspectiva de Deus. Para aqueles que têm medo, a coragem é a resposta. Coragem para enfrentar, coragem para chegar lá e para falar assim: olha, aqui estão fazendo bullying com o meu filho porque ele está acima do peso e agora ele está tendo lá com opressão, com depressão. Da gente enfrentar essas pessoas e da gente falar assim: eu preocupo com o que Deus pensa a respeito dos meus filhos e da minha família e não daquilo que o mundo pensa ao nosso respeito. É uma atitude aparentemente muito boba que eu tive com meu filho, mas que trouxe marcas profundas. Preocupe mais com o que Deus pensa ao seu respeito, mãe, a respeito da sua família. Ensina os seus filhos a ter essa concepção. Isso é ter uma cosmovisão. E essa atitude impede de que a sua cosmovisão não seja consistente. Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que temos que preocupar mais. Temos que temer mais a Deus do que a homens.
É muito, muito profundo o que esse provérbio diz. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Como que foi difícil o coração do meu filho ser curado depois de anos nesse meio. Foram 5 anos que nós ficamos nesse meio. Quão difícil foi. Marcas que ele tem até hoje. 4. A quarta razão pela qual a nossa cosmovisão bíblica não é consistente. Às vezes somos mornos em nosso compromisso com Deus. Como a igreja de Laodiceia, não são frio nem quente, mas relutantes em defenderem Cristo. Para o morno, o compromisso é a resposta. Sabe o que faz a sua cosmovisão? Você sabe o que a Bíblia diz sobre o compromisso que você deve ter com Cristo diante a tanta pluralização de conceitos, de valores. O que a Bíblia diz para você? Para você ser quente. Porque o morno, ele vomita da boca. Quando você se adapta em todos os ambientes, tem alguma coisa errada. Quando você é querido em todos os ambientes, tem alguma coisa errada. Sabia? Quando você se adapta, nós não temos que adaptar aos conceitos e valores desse mundo. E nós temos, e os nossos filhos enxergando isso em nós, um dia, quando eles ficarem adultos, eu já tenho um filho de 24 anos. Quando eles ficarem adultos, eles vão saber discernir aquilo que é do mundo e aquilo que é bíblico. Por máximo que na hora que você está ensinando, eles não aceitam, mas eu sou prova disso, de que hoje o meu filho adulto sabe diferenciar. Ele sabe ter esses olhos, olha, isso é do mundo, isso é de Deus, isso não é de Deus. Seja quente. Não seja morna em relação a conceitos do que a Bíblia diz. E você ser morna, isso faz com que a sua consistência dessa cosmovisão bíblica seja abalada. E qual que é a resposta para esse problema que impede a sua consistência da cosmovisão? Compromisso. Compromisso. Eu vejo tantas mães hoje, eu sei que é difícil quando você está com filhos pequenos, você ter que ter uma constância, né, de ir à igreja. Às vezes é muito complicado. Você fala assim, eu vou lá na igreja só para ficar com meu filho no colo. Vai assim mesmo. Vai e fica com ele no colo. Vai e fica com ele andando ali na igreja e você segurando. O que você fica com ele na igreja segurando assim na mão são poucos anos. Mas ele vai ver em você essa constância. E depois aquele ir à igreja se transforma em um hábito na vida daquela criança. Ele está relacionando com outras crianças. Ele está ouvindo a palavra. Ainda que seja ali no culto andando. E hoje a gente não quer ter esse trabalho. Mas nós devemos ter esse trabalho. Nós devemos levar os nossos filhos na casa do Senhor. Eles estão escutando. Ontem, na minha igreja aqui, está tendo um trabalho de inclusão, né? Para os pais que têm filhos com autismo, como que é necessário esse trabalho de inclusão hoje na igreja. Tantos filhos, né? O meu filho tem o TDAH. Tantos filhos que têm... Tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens que têm algum tipo de síndrome ou tem alguma coisa, e a igreja ela tem que trabalhar nessa inclusão. Se você, né, tem um filho que tem algum, né, vai lá no departamento infantil, fala assim, olha, eu vou ficar aqui, eu não sei muita coisa, mas tem tantos cursos que você pode fazer, que você aprimora isso, e você, além de levar o seu filho à igreja, ainda você trabalhar isso para você ajudar a incluir outros filhos, outras crianças. Mas é necessário, não deixa de ir à igreja porque seu filho
né? Às vezes fica inquieto no culto. Vai, fica, senta, fala. É necessário a gente ter esse trabalho. Então, seja quente, não seja morna. E tenha esse compromisso. Segundo motivo segunda razão, né? Pela qual alguns cristãos não são consistentes na cosmovisão. Eles são influenciados pelas mentiras do mundo. Desde o tempo de Adão e Eva, Satanás tem usado a sua capacidade para enganar e confundir. Hoje a verdade está sendo relativada. Hoje o que é verdade, as pessoas questionam. Ah, não é tão verdade assim mais não. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você já sabe disso, mas eu vou repetir aqui. Ainda que todo mundo esteja falando mentira, a verdade continua sendo verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a resposta que o mundo precisa. Jesus é a resposta que você precisa. A verdade vai continuar sendo verdade, ainda que o mundo inteiro está falando mentira. E qual que é o trabalho do diabo hoje? Falar que a verdade não é verdade absoluta. Não, existem outras verdades aqui, ó. E ele coloca isso no mundo, ele tem trabalhado incansavelmente, fazendo que você acredite nas mentiras do mundo. Ai, o meu filho, ele não consegue ficar na igreja. Ai, eu não consigo ter tempo para fazer mais nada. Eu não consigo ter tempo para ajudar uma pessoa. Eu não consigo ter tempo para mais nada. Não, eu não consigo hoje fazer isso. Eu não consigo hoje fazer aquilo. Não, eu não consigo ser constante na igreja. Não, eu não consigo ser submissa. Não, eu não consigo... Aqui. E submissão é algo que a gente tem que estudar sobre, né, sobre esse assunto do que é ser submissão. Mas nós conseguimos tantas coisas, nós conseguimos todas as coisas na força do Senhor. Eu consigo criar o meu filho, sim, dentro da palavra de Deus. Eu consigo falar não para um filho de 14 anos. Teve um dia que perguntaram aqui para uma pastora aqui nas redes sociais. Ela falou assim, como que você consegue não dar o telefone para o seu filho? Ele tem 10 anos. Como que... Aí uma mãe perguntou, como que você consegue não dar um aparelho eletrônico para o seu filho de 10 anos? Ela falou assim, porque eu sou autoridade sobre ele. Como que você consegue? Meu filho tem 14 anos, ele não dorme com o telefone no quarto, ele não tem computador no quarto, não tem. E não dorme com o telefone no quarto. Ele tem horário para dormir. 10h30, tá todo mundo aqui na cama. Aí teve uma vez que ele fala assim comigo, ai mãe, nossa, meus amigos, ninguém tem horário para dormir. Eu falei, mas você tem. E você vai pra cama 10h30. E ele vai pra cama 10h30. E 10h30 ele está dormindo. Eu falei, você precisa de ter... Você sabia que o hormônio do crescimento, ele libera durante a noite, durante o sono? Você não quer crescer? Você tá na idade do crescimento, então você vai dormir 10h30. Tem que ter horários, tem que ter disciplina. E às vezes aquelas mentiras que o diabo vai colocando, sim, você pode pegar a Bíblia, e ler com o seu filho. Eu leio todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia levando ele para a escola. Nem todos os dias ele quer, mas ele lê todos os dias. Filho, pega a Bíblia aí para ler. E quantas perguntas, quantas coisas ele aprende ali na hora que a gente está indo? A gente pode. Não acredite nas mentiras do diabo. Falando assim, ah não, agora a geração de hoje é diferente, os filhos de hoje são diferentes. Mas a verdade é a mesma, você é a autoridade sobre os seus filhos. A autoridade é a mesma. Uma ferramenta poderosa no arsenal de Satanás é a ideia de que a Bíblia é um livro de mitos. Contém muitos erros e não é confiável. É isso que Satanás tem usado agora.
Satanás deseja convencer as pessoas de que a Bíblia não é mais relevante, que suas leis e princípios são obsoletos. Muitos na igreja têm sido influenciados por tal pensamento. Para os enganados, o discernimento é a resposta. Gente, tem um pastor aí. O René falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Essa é a mentira que Satanás tem colocado no mundo. A Bíblia, teve uma vez que teve uma mulher aí, eu não sei se vocês viram isso. Ela pegou a Bíblia, pegou uma caneta e escreveu assim, homossexualismo. E falou assim, agora está escrito na Bíblia. É isso que estão fazendo com a Bíblia hoje. Que são mitos, que são histórias que não aconteceram. O que Satanás quer é que você fique longe desse livro. Mas o que eu quero trazer para você, longe, e não é um livro qualquer, esse livro tem vida. Esse livro tem vida nele. E você tem que ter uma visão do mundo a partir dele. Isso é ter uma cosmovisão bíblica. É a partir dele que nós temos que ter a visão para a cultura, para a política, para a educação. A política hoje, ela tem trazido tantas divergências, até mesmo entre cristãos, mas se você lê a Bíblia, você sabe qual lado que você tem que estar. Se você realmente lê a Bíblia com os olhos espirituais, você sabe o que está acontecendo na política. E não podemos simplesmente ignorar. A política não faz parte da vida do cristão, tem que misturar religião e política. Aqui, nós temos sim que estar inseridos em todas as esferas da sociedade. A política, ela tem impacto direto sobre o seu lar, sobre a sua casa, na vida dos seus filhos. Leis estão sendo aprovadas. E você tem que ter uma visão da política a partir do que você lê na Bíblia, na cultura, na arte. Você tem que saber, porque você tem que saber, o seu filho vai para uma universidade amanhã, como que ele vai? Ele vai preparado, sabendo o que a Bíblia diz a respeito? O que a Bíblia diz a respeito? Meu filho chega na escola, o que você aprendeu lá hoje? Eu quero saber o que você aprendeu, porque eu quero te ensinar por aqui. Temos que ter essa visão. O que a Bíblia diz sobre a administração familiar e o que o mundo está dizendo sobre a administração familiar? O que o mundo está falando sobre educação de filhos e o que a Bíblia diz sobre educação de filhos? E sabe agora o que Satanás está colocando é isso. Olha, não é bem assim que educa filho, não. Olha, não é bem assim que você exerce a sua função, né? Não é assim que você exerce a sua função de administradora da família, não. Não é bem assim que você deve manter a sua casa, não. Não é assim, não é. Você não consegue mais fazer o que a Bíblia diz. O mundo evoluiu, as coisas evoluíram. E Satanás vai jogando essas sementes no seu coração. E na hora que você vê, você está achando que a Bíblia é um conto de fadas. E não é. Ela é a verdade absoluta. Ela é a bússola para as nossas vidas. E qual que é a resposta? O que você deve fazer? O discernimento é a resposta. Por isso que eu falo sempre sobre discernimento. Saber discernir. Eu sempre oro, Deus, eu posso discernir lugares, discernir pessoas, discernir espíritos. Quando você entra num lugar, se você pede discernimento de espírito, o seu coração sente, não, aqui não é um lugar para eu estar. Aqui não é um lugar para eu entrar. Eu sempre oro para ir para a escola do seu filho. Às vezes, a escola mais cara não é onde Deus quer o seu filho, sabia? Às vezes, o que você tá mais, tá mais desejando para o seu filho, às vezes não é o lugar que Deus quer que ele esteja. Quando você for escolher uma escola, peça discernimento de espíritos, de lugares para Deus. É aqui mesmo que eu devo deixar o meu filho?
Às vezes lá tem um sistema de educação muito desejado, o melhor que tem, o mais caro, mas às vezes não é o lugar para o seu filho. Tenha esse discernimento. Qual que é a visão bíblica a respeito da escolha da escola para o seu filho? Então são coisas assim que fazem parte, e a gente vai começando a ter uma visão de mundo a partir de como que eu crio os meus filhos. E é isso que eu quero trazer para você. Nem sempre o que o mundo está falando que é certo, que é sucesso, que é por esse caminho que você precisa ir, é esse caminho que a Bíblia diz. Então, discernimento é a resposta. E 6, e última razão pela qual nossa cosmovisão bíblica não é consistente. Somos influenciados por circunstâncias e duvidamos das promessas de Deus, que foi o texto que eu li. Que foi o texto que eu li em Mateus 14. Nesse texto, quando Pedro saiu do barco na água, ele estava demonstrando uma cosmovisão bíblica. Ele vê Jesus, ele vê as circunstâncias do lado, ali, ele estava ali naquele mar, né, revolto, eles estavam ali com medos, temerosos, mas ele vê Jesus. Ele tem uma cosmovisão bíblica no meio das circunstâncias. E Jesus, ele vê Jesus como a fonte de poder. Então ele sai do barco. Ele quis viver um milagre. E quando nós temos a cosmovisão bíblica, nós olhamos as nossas circunstâncias, às vezes falta dinheiro na nossa casa, às vezes falta saúde na nossa casa, e a gente tem a cosmovisão bíblica. A gente enxerga Jesus e a gente fala assim, eu tenho que orar. Às vezes você vê um filho fazendo más escolhas, às vezes você vê um filho nos vícios, às vezes você vê o seu casamento deturpado e você tem uma cosmovisão bíblica, você enxerga Jesus e você sabe que ele é a fonte de poder e que ele pode transformar toda a situação. Mas sabe o que Pedro fez? Quando Pedro se concentrou no mar abalado pela tempestade, a cosmovisão bíblica dele mudou. Mudou. Talvez as ondas sejam mais poderosas que Jesus, foi isso que ele pensou. Peraí, eu tenho uma cosmovisão bíblica aqui, mas quando ele olhou para os ventos, quando ele olhou para as circunstâncias, ele pensou, talvez essas ondas sejam mais poderosas que Jesus. Para os que duvidam, para você que duvida, porque se essas circunstâncias estão difíceis, porque se está faltando dinheiro na sua casa, porque se está faltando amor na sua casa, porque se está faltando saúde no seu corpo. Tem uma cosmovisão bíblica. A fé, ela é a resposta. O que Satanás deseja nesse mundo é abalar a nossa fé, porque ele sabe que a fé vence o mundo. A fim de obtermos uma cosmovisão consistente bíblica, devemos nos voltar para a Bíblia e nos apegar às promessas que Deus nos fez, pois o mundo nada tem a nos oferecer. Quando você estiver quando você olhar para qualquer esfera da sociedade, seja na arte, seja na cultura, seja no filme que você assiste, seja num evento social que você vai participar, seja numa reunião da escola dos seus filhos, seja na medicina, quando você está conversando com o médico a respeito da sua saúde, seja em qualquer área for, seja na política, na educação, quando você estiver nesses lugares, sempre se faça essa pergunta:
o que a Bíblia diz a respeito desses temas que me rodeiam. O que a Bíblia diz a respeito dessas circunstâncias que eu estou passando. Falei aqui 6 motivos, 6 razões pelas quais, às vezes, nós até temos uma cosmovisão bíblica, mas ela não é consistente. E qual que é a solução para cada uma? Então, você tem que ter a educação, que é você ler a Bíblia. Você tem que ter o arrependimento, quando você sabe a respeito do que a Bíblia diz, mas você rejeita. Você tem que ter arrependimento. Arrependimento é a resposta. Quando você está mais preocupado com o que o mundo pensa a seu respeito do que Deus pensa a seu respeito, você tem que ter coragem. Coragem para poder enfrentar e para poder viver aquilo que a Bíblia diz. Quando você é morna no compromisso com Cristo, sabe qual que é a resposta? É o compromisso. Todos os dias eu vou fazer devocional, todos os dias eu vou ler a Bíblia, eu vou todos os domingos à igreja. Ah, mas hoje em dia você ir à igreja, né, aos domingos, isso você é religiosa. Tenha um equilíbrio em tudo e ter um compromisso. É necessário você ter um compromisso com um grupo de oração, é necessário você ter compromisso na sua igreja local. Isso traz hábitos para a sua vida. O compromisso é a resposta quando você está morna. Quando Satanás tentar te influenciar com as mentiras, o discernimento é a resposta. E quando você é influenciado pelas circunstâncias da sua vida, a fé é a resposta. E cosmovisão é isso. Cosmovisão é isso. É a concepção total do mundo do ponto de vista bíblico. É o sistema de crença básico do cristão sobre o significado da vida, a natureza de Deus, a fonte da verdade e outros conceitos fundamentais. Não esqueça disso, mãe. Nós vamos orar agora. Eu vou orar por você, para você continuar buscando conhecimento em Deus. Buscando conhecimento, buscando discernimento. Nós precisamos de discernimento. Olha só, eu tenho aqui 2 exemplos, né? Quando você tem uma cosmovisão bíblica, você pode ler, né, outros livros que não seja esse livro, que ele não é cristão, né? É um livro que é de um psiquiatra e ele converteu tem pouco tempo. Ele era ateu. Quando ele escreveu esse livro, ele era ateu. 12 regras para a vida. Eu participei de um grupo de leitura que leu esse livro e eu achei muito interessante algumas regras para a vida. Mas se você não tem uma visão bíblica, você não pode ler qualquer literatura. Mas quando você tem a visão da Bíblia, você sabe ler uma literatura, reter aquilo que é bom, aplicar aquilo que é bom na sua vida. Então, esse livro aqui eu tirei muitas lições, sabe? Pra minha vida. E depois eu vi ele é um psiquiatra, ele é um dos maiores pensadores dos últimos tempos e ele fala muito sobre a Bíblia, né? De uma visão que a Bíblia, até então, quando ele escreveu esse livro, era um livro para ele. Mas depois, quando ele fala, tem um vídeo dele no YouTube falando sobre Jesus. E ele fala como que ele encontrou Jesus. Um pensador, um psiquiatra, um homem muito inteligente. Quando ele fala sobre Jesus, ele chora. E ali eu vi, depois que eu li o livro dele, aquilo teve mais impacto para mim ainda. Porque eu vi aquele homem com todo o conhecimento, com tudo, ele tem milhões de cópias vendidas desse livro. Jesus, quando ele fala sobre Jesus, ele começa a chorar. Porque ele fala que literalmente mexeu com toda a estrutura mental dele, a pessoa de Jesus.
quando você entende, e ele fala assim, hoje eu não sou ateu mais. E ele tem falado sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre Deus. E ali eu enxerguei, quando você enxerga Jesus, toda a sua estrutura, o seu pensamento, Jesus, ele mexe na sua estrutura. E é isso que eu desejo para você. Uma pessoa que tem uma cosmovisão bíblica de mundo também é essa Joyce Meyer. Ela escreve esse livro falando sobre a saúde física. Tão importante, como que esse livro tem me ajudado, como que ela tem uma cosmovisão bíblica da beleza, da saúde. Que interessante isso. Isso é ter uma cosmovisão bíblica. Ela colocou a saúde física, a beleza, a partir da visão que ela tem da Bíblia, a partir do conhecimento bíblico. E esse livro, assim, é maravilhoso. Nessa plataforma que nós estamos montando, a gente vai fazer estudos de vários livros em todas as áreas da nossa vida, sabe? E como que isso nos ajuda? Nós somos um ser completo. Nós temos corpo, alma e espírito. E esses três têm que estar em harmonia, têm que estar saudáveis. Isso é você ter uma cosmovisão bíblica. Esse livro aqui chama Pareça Maravilhosa, Sinta-se Maravilhosa. Eu não gosto muito do título, sabe? Porque ele é muito profundo, muito profundo. A profundidade desse livro, eu acho que quem lê aqui o título não consegue compreender a profundidade desse livro. Como que ele tem me ajudado nesse tempo na minha saúde física. Gente, assim, eu vou fazer um estudo só sobre esse livro aqui. Tem um outro livro dela que é Como os Biscoitos e Compre os Sapatos, que ela traz esse equilíbrio. Depois desse livro aqui eu li o outro dela também. Então, é isso que eu quero trazer para você. Você tem que ter conhecimento de todas as áreas. Na estética, na beleza. Hoje, que a gente tem buscado a juventude de uma forma tão... Sabe, o que a Bíblia diz a respeito da beleza da mulher? Qual que é a cosmovisão bíblica a respeito disso? E é isso que eu quero trazer para você. A maneira como você se alimenta, a maneira como você tem um estilo de vida, isso tudo você está criando os seus filhos. Os seus filhos estão crescendo no meio disso. E como que você lida com isso no seu dia a dia? Você tem que trabalhar fora. Hoje tem muitas mães que trabalham fora porque tem que trabalhar. Mas aí você pensa, o que fulano vai pensar a respeito da minha vida? Aqui tem um outro livro também, Donas de Casas Estressadas. Que livro maravilhoso, que livro poderoso, porque ele coloca o diagnóstico de cada família. A sua família é a sua família. Às vezes você tem um filho com necessidades especiais, você nunca pode se comparar a outra mãe que não tem um filho com necessidades especiais, que tem uma outra vida, que tem rede de apoio. Às vezes você não tem rede de apoio e também você não pode se comparar a ela e também nem condená-la, porque tem muitas pessoas que podem ter essa rede de apoio e tá tudo bem. E se você não pode, você tem que encontrar caminhos dentro da sua vida, daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus pensou em você, para você encontrar caminhos para você ser mais parecida com o que a Bíblia diz. Nós vamos fazer esses grupos de leitura nessa plataforma. A plataforma vai ficar pronta mais ou menos vai demorar um pouquinho, em mais uns 40 dias, mas eu quero que você continue orando por nós. E vai ter muito conteúdo para você ter essa cosmovisão bíblica a respeito de todos os assuntos. Então, é difícil o trabalho, tenho 2 filhos pequenos, viu, quase 2 anos. Aí você vai exigir que ela que não tem marido, que tem 2 filhos, que às vezes não tem uma rede de apoio, que ela chega em casa sempre motivada, que a casa dela esteja impecável. Não pode. Dentro de cada realidade, Deus vai nos moldando, nos aperfeiçoando.
O importante é que você peça ao Senhor todos os dias sabedoria, discernimento, fé, coragem. E é isso que eu vou orar para você agora. Para que você possa ter essa visão bíblica a respeito dos conceitos da vida e dentro da sua realidade. Amém? Deus, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos direciona. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Senhor Deus, obrigada porque não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu, Pai. Senhor, cada mãe aqui tem uma história, cada mulher aqui tem uma história de vida. Senhor, e eu te peço agora que elas possam ter essa visão, como Pedro, Deus, teve aquela visão do Senhor ali, no meio daquelas águas agitadas, no meio daquele mar, ó Deus, numa situação de perigo. Como Pedro viu o Senhor naquele momento, que cada mulher aqui, que cada mãe aqui enxergue o Senhor nessa hora. O Senhor é o mesmo Deus. Na tua palavra diz, ó Deus, que foi preciso que o Senhor fosse ao céu e que deixasse em nós o teu Espírito. O teu Espírito habita em nós. O teu Espírito está aqui conosco. O teu Espírito está em cada lar, em cada casa, em cada mãe aqui, guiando elas no caminho, que elas possam enxergar, ó Deus. E não deixem que elas olhem para o lado, ó Pai, que cada uma de nós não possamos olhar para o lado para não nos poder sucumbir com mentiras que Satanás coloca na nossa mente, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos aguentar. Nós vamos conseguir porque o Senhor está na nossa frente. E nós queremos enxergar o Senhor agora. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que cada uma mãe aqui possa enxergar o Senhor. Que elas possam se sentir seguras. Eu não sei, Senhor, o que cada uma está enfrentando. Eu não sei o que cada uma está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe porque o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não somos uma no meio da multidão. O Senhor é aquele que olha, Senhor Deus, a nossa vida individual. E o Senhor está com essa mãe viúva agora, criando esses 2 filhos. E o Senhor está com aquela, Senhor Deus, que está com depressão, que está com ansiedade. O Senhor está, Senhor Deus, conosco, com aquela que está doente, com aquela que está bem, com aquela que está sendo provida pelo Senhor. O Senhor está conosco a todos os momentos, porque a tua palavra nos garante isso. E que nós possamos enxergar o Senhor. Dê sim, Senhor, uma cosmovisão bíblica de mundo para cada uma de nós, para como criar os nossos filhos, como administrar a nossa família. Senhor Deus, como nos administrar os nossos sentimentos, administrar as nossas emoções. Senhor Deus, leva agora os nossos pensamentos cativos à obediência do Senhor. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa se tornar tudo aquilo que nós precisamos. Tem umas aqui que precisam de cura, tem umas que precisam de renovo, tem umas que precisam de provisão financeira, tem umas que precisam, Senhor, de uma palavra de discernimento para o filho, tem umas que precisam, ó Pai, de mais paciência, de domínio próprio, tem aquelas que precisam, Senhor Deus, em nome de Jesus, que precisam de estruturar o casamento. Senhor, e eu te peço, como o Senhor é aquele, Senhor Deus, que o Senhor disse, Pai, a Moisés, quando Moisés estava, Senhor Deus, para ir a Faraó, e ele perguntou ao Senhor, a quem eu vou dizer a Faraó que me enviou? E o Senhor disse, diga que o Eu Sou te enviou, porque o Senhor se torna tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é aquele que nós precisamos. E eu te peço agora, se torne, ó Deus, a provisão que cada uma precisa. Se torne agora aquilo que nós precisamos. Tem umas que precisam de coragem, tem umas que precisam de renovo, e eu vejo isso pelo Espírito. Nós não estamos sozinhas, não estamos sozinhas. E o Senhor está agora, Senhor Deus, no meio das águas agitadas, nos chamando para irmos à tua direção. E eu quero te falar, mãe, nessa manhã, pode ir na direção do Senhor Jesus, que você não vai afundar. Aleluia, Senhor. Muito obrigada pela tua presença.
Obrigada, Senhor, pela tua segurança, pela segurança que nós temos em ti. Levante, Senhor Deus, nós mães com discernimento nesse tempo que nós precisamos. Precisamos de discernimento, precisamos de uma coragem em comum. E eu vejo o Senhor derramando aqui nessa manhã, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Bíblia. Muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo sacrifício da cruz. E obrigada pela tua presença, pelo Espírito Santo que o Senhor deixou em nós. E que nos guia a toda a verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu vi mesmo pelos olhos do Espírito, Deus se tornando tudo aquilo que você precisa. Eu não sei qual é a situação, mas eu sei que Ele se tornou hoje, nessa manhã, aquilo que você precisa. Pode sair no meio das águas agitadas e irem ao encontro do Senhor Jesus. Você não vai afundar. Amém? E agora, até sexta-feira, nós vamos colocar as postagens. Amanhã eu começo falando sobre igreja, não seja relevante. Nós vamos falar sobre vários pontos. Quarta-feira nós vamos ter uma live de novo pela manhã. E o restante vai ser postagens. Então vai colocar. Nós vamos falar sobre, querida igreja, por favor, pare de tentar ser relevante. Depois, você está escondido atrás de uma cortina? Em defesa dos filhos, estamos protegendo os nossos mais vulneráveis? Você será a mãe que se recusa a ser deixada de lado? E não deixe seu pastor de jovens criar os seus filhos. E aí, a partir disso, que Deus possa trazer essa cosmovisão para a sua vida, em nome de Jesus. Quero falar agora do Projeto Tamar, que nós vamos ter no dia 21 de maio, lá na Bahia, Barreiras, na Bahia. É só você ir, você participar. Tudo a respeito do Projeto Tamar. Eu vou colocar aqui, né? Vou colocar nos stories e também tenho colocado nas postagens. E se você quiser ir em Belo Horizonte, na Bahia, em Barreiras, vai ser entrada franca, né? Lá a gente tem um exército de mães que oram e vai ser de 9 a meio-dia no dia 21 de maio. Em Belo Horizonte nós vamos alugar uma fazenda, terão poucas vagas, né? Então você vai fazer um investimento no valor de R$170. Nós vamos fazer uma imersão Mães que Oram e vai ser o dia inteiro. Vai ser de 8 da manhã às 19 horas. Se você quer ir, eu vou colocar a inscrição, o link da inscrição aqui nos stories. Venha estar conosco, vai ser assim poderoso demais. Projeto Tamar, Mães que Oram. Você vai sair equipada, renovada, com essa cosmovisão bíblica de mundo que você precisa. Todos os nossos encontros têm algo muito especial. Eu falo assim que algo acontece no céu quando mães se reúnem para orar, para ter conhecimento bíblico. Gente, uma mãe que ela tem o conhecimento de Deus, ela é uma bomba no inferno. Ela é uma bomba no inferno. Ela é uma dinamite nesse mundo. Uma mãe transformada, uma mãe que tem essa consciência, e ali nós buscamos, em todas as nossas conferências, os nossos encontros, a gente busca esse conhecimento de Deus. Então, se você pode estar conosco, no Belo Horizonte vai ser no dia 27 de maio, de 8 da manhã às 19 horas. E aí, nesse valor que você vai investir, que é de R$170, vai ter o café da manhã incluído, o almoço e o café da tarde, tá bom? E o lugar, né? Então vai ser numa fazenda, vai ser uma tarde maravilhosa e ali nós vamos falar sobre vários assuntos e eu tenho certeza que você vai sair dali diferente como você entrou. Tenho certeza disso, eu tenho essa expectativa. Eu vou colocar o link nos stories hoje também e também a gente tem colocado nas postagens. Faça sua inscrição, eu espero você nesses dois lugares, né, aquele que você puder estar conosco, tá bom? E continue orando para a nossa plataforma, para ela ser lançada com bastante conteúdo, vai ser muito interativa. Então o objetivo é realmente para que você tenha conhecimento bíblico, conhecimento das coisas de Deus para você administrar sua família, sua casa, sua saúde, suas emoções. Vai ser assim, a gente vai ter vários momentos juntas, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Então vamos, Sandra, vamos, vai no Belo Horizonte ou na Bahia, tá? Na Bahia a entrada é franca e em Belo Horizonte R$170 para você passar o dia, tá? Beijos, ficam com Deus, eu volto na quarta-feira às 8 da manhã pra gente fazer
essa live a respeito da cosmovisão dessa série e o restante vai ser postagens. Deus abençoe.